Anatomicamente, o córtex cerebral costuma ser fracionado em regiões denominadas lóbulos, a saber, frontal, parietal, temporal e occipital. Goldberg conceitua a função cerebral como uma grande corporação, uma grande orquestra ou um grande exército que tem componentes distintos que desempenham diferentes funções. Assim como essas inúmeras organizações humanas, o cérebro tem seus diretores executivos, seu regente, seu general, os lobos frontais. Para sermos precisos, este papel é conferido a apenas uma parte dos lobos frontais, o córtex pré-frontal. Entretanto, é comum utilizar-se um modo de expressão abreviado lobos frontais. Os lobos frontais são inigualáveis. São estruturas muito largas e constituem aproximadamente 30% da superfície cortical total. Localiza-se na parte mais anterior do cérebro e é delimitado pelas fissuras de Sylvius e Rolando. Filogeneticamente, conforme andamos na cadeia evolutiva, uma grande porção do córtex é destinada às estruturas pré-frontais. Essa região dos lobos frontais é a mais recentemente desenvolvida dentro da evolução cerebral e a última a se desenvolver na maturação do indivíduo. Esse crescimento relativamente importante do córtex pré-frontal é considerado responsável pela capacidade mental superior dos seres humanos. A evolução humana mostra que em 5 milhões de anos aumentou em 6 vezes o tamanho do córtex pré-frontal. Uma curiosidade interessante é que os lobos frontais já receberam associação à realeza e à aura divina. Em seu notável ensaio cultural e neuropsicológico, Julian Jaynes antecipa a ideia de que os comandos executivos gerados internamente eram erroneamente tomados pelo homem primitivo como vozes de deuses originadas externamente, evidenciando que o advento das funções executivas nos primeiros estágios da civilização humana pôde ter influenciado a formação ou o desenvolvimento de crenças religiosas. Historiadores da arte notaram um detalhe curioso em A Criação de Adão, o grande afresco de Michelangelo no teto da Capela Sistina. O manto de Deus tem a forma precisa do contorno do cérebro, seus pés pousam no tronco cerebral e sua cabeça está emoldurada pelo lobo frontal. O dedo de Deus, apontando para Adão e tornando-o humano, projeta-se do córtex pré-frontal. Ninguém sabe se a alegoria foi planejada ou foi mera coincidência. É difícil imaginar um símbolo mais poderoso do profundo efeito humanizador dos lobos frontais. Os lobos frontais são verdadeiramente o órgão da civilização. Tem havido um grande reconhecimento de que os lobos frontais são parte de um extenso sistema da rede cerebral com fortes conexões aferentes e eferentes através do sistema nervoso central. Eles representam as regiões mais altamente interconectadas do cérebro, com conexões recíprocas para os cortes temporal, parietal e occipital. Essas conexões transmitem informação auditiva somatosensorial e visual de alto nível para os lobos frontais. Estes também têm fortes conexões com as estruturas límbicas, que estão envolvidas no aprendizado, na memória e no processamento emocional. Neuroanatomicamente, o lobo frontal está dividido em 3 principais regiões: pré-motor primário, pré-motor e pré-frontal. O córtex motor primário está localizado no giro pré-central do lobo frontal de cada hemisfério. Nestes giros, neurônios grandes, denominados células piramidais, nos permitem controlar conscientemente a precisão
ou a habilidade dos movimentos voluntários de nossos músculos esqueléticos. O córtex pré-motor controla habilidades motoras apreendidas de uma forma padronizada ou repetitiva, como tocar um instrumento musical e digitação. O pré-frontal é a parte anterior do lobo frontal do cérebro, localizado anteriormente ao córtex motor primário e ao córtex pré-motor. É a região mais complexa de todas as regiões corticais. Está envolvida com o intelecto, as habilidades de aprendizagens complexas, denominadas cognição, a evocação de memória e a personalidade. O pré-frontal divide-se em 3 regiões funcionais: córtex pré-frontal dorso-lateral, córtex pré-frontal ventromedial e córtex órbito-frontal. O córtex pré-frontal dorso-lateral está relacionado ao estabelecimento de metas, planejamento, solução de problemas, memória operacional, monitoramento da aprendizagem, atenção, flexibilidade cognitiva, abstração e julgamento. O córtex pré-frontal ventromedial está relacionado a manifestações comportamentais como apatia, motivação, controle atencional e inibição de respostas instintivas. O córtex órbito-frontal está relacionado à personalidade, comportamentos adequados, impulsividade e controle inibitório. O processo neuropsicológico mais importante relacionado com o córtex pré-frontal é a função executiva, que consiste em um conjunto de processos cognitivos que, de forma integrada, permitem ao indivíduo direcionar comportamento a metas, avaliar a eficiência e adequação destes comportamentos, abandonar estratégias ineficazes em prol de outras mais eficientes e, deste modo, resolver problemas imediatos de médio e longo prazo. Tais funções apresentam um importante valor adaptativo para o indivíduo, facilitando o gerenciamento em relação a outras habilidades cognitivas. Sintomas disexecutivos são responsáveis por um importante comprometimento funcional socioocupacional e, portanto, geradores de problemas significativos quanto à adaptação social, à organização de atividades da vida diária e ao controle emocional. A síndrome disexecutiva pode assumir formas distintas de manifestação de acordo com os circuitos que apresentam maior nível de acometimento. Informações sobre o significado funcional da área pré-frontal têm sido obtidas principalmente através de experiências feitas em macacos e observação de casos clínicos nos quais houve lesão nesta área. Destes, um dos mais famosos ocorreu com Phineas Gage, funcionário de uma ferrovia americana, teve seu córtex pré-frontal destruído por uma barra de ferro durante uma explosão. Ele conseguiu sobreviver ao acidente, mas sua personalidade, antes caracterizada pela responsabilidade e seriedade, mudou dramaticamente. Embora com suas funções cognitivas basicamente normais, ele perdeu totalmente o senso de suas responsabilidades sociais e passou a vaguear de um emprego a outro, dizendo as mais grosseiras profanidades e exibindo a barra de ferro que o vitimara. Sua mente estava tão radicalmente mudada que seus amigos diziam que ele não era mais o mesmo Gage. No que se refere às observações em animais, a experiência mais famosa foi feita em 1935 por Fulton e Jacobsen, em 2 macacas chimpanzé que tiveram suas áreas pré-frontais removidas.
Depois dessa operação, as macacas passaram a não resolver certos problemas simples, como achar alimentos escondidos pouco tempo antes. Isso levou os autores a sugerir que a área pré-frontal poderia estar relacionada com algum tipo de memória recente dos fatos. Além disso, os animais tornaram-se completamente distraídos e não desenvolveram mais as características manifestações emocionais de descontentamento em situações de frustração. Em 1935, foi realizada a primeira lobotomia pré-frontal em seres humanos. Foram seccionadas as conexões límbicas, isolando o córtex pré-frontal, em sua área órbito-frontal, na tentativa de tratar alterações emocionais graves decorrentes de doença mental. A princípio, houve redução da ansiedade destes pacientes, mas complicações como o desenvolvimento de epilepsia e alterações anormais da personalidade, como a falta de inibição ou a falta de iniciativa ou de motivação, impediram a continuidade deste tipo de tratamento. A avaliação das funções do lobo pré-frontal ainda é um desafio clínico, crítico e frustrante. Embora os sintomas causados pelo dano a essa região sejam difíceis de se identificar, seus efeitos adversos na vida da pessoa são muito claros. Existem muitas razões do porquê as funções dos lobos pré-frontais permanecem imprecisas para os terapeutas e pesquisadores. Uma característica desconcertante do dano frontal é que sintomas aparentemente opostos são muitas vezes manifestados no mesmo indivíduo. Um paciente pode demonstrar dificuldade de iniciativa através da capacidade de começar independentemente uma atividade sem uma estimulação externa, enquanto também demonstra uma característica de impulsividade através dos comentários verbais inapropriados e por agir antes de pensar. Outra característica um tanto desconcertante é o fato de que muitos sintomas do lobo frontal são vistos em indivíduos não lesados, tornando difícil discernir o que é normal e o que é doença. Dificuldade com o planejamento, organização, esquecimento, impulsividade, abstração, atenção, motivação e uma grande quantidade de outros sintomas relacionados com danos ao lobo frontal estão amplamente manifestados nos indivíduos sem lesão cerebral. As grandes conexões entre os lobos frontais e outras regiões cerebrais, bem como o envolvimento de uma variedade de processos cognitivos nas funções executivas, contam para a complexidade ao tentarmos entender estas funções.